Deus, mais. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Quantos estão gratos pelo amor do Senhor sobre nós? Quantos são gratos pela sua maravilhosa graça? Nós te louvamos, Jesus, nessa manhã. Meu querido, eu convido a você já a abrir o seu coração, a lembrar de todos os livramentos, de tudo que o Senhor tem feito sobre você, sobre a sua família. Essa manhã é uma manhã onde o Senhor vai ministrar nossos corações, vai responder as nossas orações, vai falar conosco no profundo e no oculto. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem mais para nos entregar. Quantos querem receber mais do Senhor? Nós queremos caminhar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, mas acima de tudo ser liderados pelo Espírito Santo. Por isso já convido você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos e já falar com o seu Pai nesse domingo de manhã. Você levantou da sua cama, se arrumou, você se preparou para este culto. Então você não veio assistir, você veio cultuar, você não veio ouvir, você veio adorar. Então eu convido você já falar com o seu Pai nesse momento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Deus. Queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Senhor, como somos gratos pelo seu amor. Como, Jesus, somos gratos pelos seus livramentos. Como, Jesus, somos gratos por cada provisão, por cada palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, muito obrigado. Essa graça, Pai, que nos alcançou, aleluia, essa maravilhosa graça, Jesus, que nos alcançou nesse dia. Por isso nós estamos alegres, por isso nós te louvamos, por isso nós te celebramos, Jesus, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Te louvamos, Jesus, e te celebramos nessa manhã. Se você concorda, meu irmão, dê um forte aplauso ao Senhor. Nós louvamos a Ele por essa maravilhosa graça. Aleluia. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou.
liberdade do Espírito nos leva. Nós somos livres, Jesus. Sua graça nos alcançou. Por isso, Deus, nós vamos construir a nossa vida em Ti, Pai. Nós olhamos para o Senhor Jesus, pois o Senhor é digno da canção que cantamos. O Senhor é digno de ser louvado. Digno da minha vida é o Senhor Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Ele é nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Ele é a fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Diga que Ele é santo. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor no mundo. Diga, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Somos Teus, Jesus. Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus. Ele é fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos, Jesus, nesta manhã, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Ele é santo e santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Dê sua melhor adoração ao Senhor nesse momento. Nós vamos construir a nossa vida em Ti, Jesus. Vamos construir nossa vida no Senhor. Vamos sim, Deus, olhamos para Ti. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser
nós cantamos Jesus, abre os nossos olhos. E a Bíblia narra que o profeta Isaías, ele tem uma visão. Ele olha para os serafins com as suas asas, e o texto diz que dizia uns aos outros, que os serafins adoravam dizendo: Santo, 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 Santo. Sabe, meu querido, o que me chamou a atenção não é somente a adoração, mas é que os serafins diziam uns aos outros. Ele olhava para uns aos outros e falava assim: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus que venceu a morte. Ela manhã, Jesus é santo, Ele é maravilhoso, Ele é adorado nessa manhã, querido. Por isso nós dizemos que Ele é santo. Só Tu és santo. Vamos cantar. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Diga isso. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Deus, Santo Deus. Só Tu pega suas mãos, igreja, diga essa verdade. Só Tu és santo. Ele é adorado. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aplauda o Senhor. Ele é santo, adorado, adorado. Tu és digno, Deus. Tu és digno de tudo, Jesus. Digno Tu és, Jesus. Tu és digno, Deus. Santo é o Senhor. Os santos, Pai, te adoram nessa manhã. Os santos e os anjos te adoram nessa manhã. Nós nos prostramos a Ti, Jesus. Há uma adoração no céu nesse momento. E a igreja também te adora nesse momento. Os santos e os anjos te adorando. A terra se conectando com os céus. A terra desejando mais dos céus. E essa é a adoração, Pai, que a Tua igreja faz. Nós dizemos que o Senhor é digno de tudo, Pai. Nós dizemos que o Senhor é santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Os santos, santos e
gente aplaude Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom cultuar o Senhor. Como é bom estar no ambiente onde a presença do Senhor flui, onde sentimos a presença dEle e os nossos problemas, nossos boletos ficam pequenos quando a presença do Senhor. Amém? Graça e paz, então a todos, podem tomar seus assentos, tomar suas cadeiras. Queridos, quem nos visita pela primeira vez aqui? Amém! Glória de Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Alguém pode dar um abraço lá de bem-vinda da minha irmã? Pode dar um abraço aqui do meu irmão de bem-vindo? Glória a Deus! Minha irmã, meu irmão, sejam bem-vindos, seja a primeira de muitas vezes, amém? Queridos, a palavra de oferta eu queria compartilhar com vocês aqui, Provérbios 11, 24. Isso aí, 11, 24 diz assim: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas um mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora, outro será revigorado. Amém? Queridos, como o Senhor, através das Escrituras, nos incentiva a ser generoso, né? E nunca Deus forçou nada a ninguém, né? A aceitar Ele, a servir Ele, mas Ele nos incentiva a ser generoso, né? Quando nós formos servir Ele. Por quê? Porque Deus, Ele é generoso. Quem experimenta a bondade de Deus, quem experimenta a generosidade de Deus, jamais serve a Deus pesado, jamais se torna um fardo. Porque quando conhecemos a generosidade do Senhor, nós começamos a servir o Senhor com generosidade, e isso se torna um fardo leve, né? Tem pessoas que servem a Deus por medo, irmãos, por medo de ir para o inferno, né? Porque sabe que a palavra, ela é a verdade, né? Tem pessoas que esquecem de deixar um coração, né, quebrantado, contrito, para ouvir a palavra de Deus e receber de Deus a generosidade, entender que nós já recebemos do Senhor, através de Jesus Cristo, a maior generosidade que poderíamos receber de Deus, né, que é a salvação. Então, quando nós entendemos o quanto Deus é bom e generoso, nós servimos a Ele com generosidade. Então não se torna um fardo, né, dizimar, não se torna um fardo ofertar, é uma alegria, né? Eu sei que a gente passa por momentos difíceis, né? Mas mesmo assim a gente sabe, né, que Deus supre todas as nossas necessidades, e nós não deixamos de ser generosos e vemos o reino avançando. E assim, aqui nós já estamos em menos de 3 meses, e a gente tem visto essa casa aberta, né, sendo abençoada e também abençoadora. A gente está aí orando, né, orando todas as noites. E me lembro que o irmão, imagina, o irmão vem aqui, né, estava desempregado, e nós começamos a orar especificamente pelo emprego dele. Nós estamos fazendo oração toda noite, estão todos convidados, tá? Todos, segunda a sexta, segunda menos quinta que tem o GC, né? Mas de segunda a sexta, das 8 às 9, nós estamos orando aqui, orando pela sua vida, orando que Deus mande pessoas como você está aí sentado, né? Para que a gente sabe que tenha esse tempo de comunhão com Deus, esse tempo de alimento da palavra. Então essa casa está aberta porque começou com um pequeno grupo de generosos que deram oferta, que deram dízimo, e agora nós queremos continuar avançando, há muita coisa para se fazer. E a palavra nos ensina a ser dizimista e ofertante. E nós não ainda estamos com a data oficial da abertura, né, da reabertura da Lagoinha São Leopoldo,
porque ainda faltam algumas coisas, né? Nós precisamos ainda completar a banda aqui, tem alguma mesa de som, enfim, um carpete para dar uma acústica melhor, né? Nós íamos colocar outra coisa, mas no fim vai ser o carpete, porque o rapaz que instala o som diz que é melhor a acústica, então vai ser carpete, falta o hall de entrada, falta ainda as salas do Kids do outro lado, né? Então nós estamos aí contando com a generosidade dos irmãos, amém? Então, se você contribuir, não contribua triste, não com peso, Deus nem se agrada, mas contribua com alegria, amém? Vamos então ofertar e dizimar na casa do Senhor, vamos orar pelo dízimo, pela oferta. Pai querido, nesta manhã eu te agradeço por todo o dízimo, por todo o recurso que o Senhor enviou. Assim te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe também cada um dos meus irmãos, que as portas do céu se abrem, porque a tua palavra diz que o Senhor abre porta que ninguém abre e também fecha a porta que ninguém pode abrir. Então nós te glorificamos e reconhecemos a tua grandeza sobre as finanças do teu povo. Eu peço, supra todas as necessidades de cada um de nós, e assim nós te louvamos e te glorificamos nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Gente, tem atrás das cadeiras aí o QR Code, né? Também tem o QR Code aqui, se não conseguir fazer atrás das cadeiras. E também tem aqui o gasofilaço, né? Tá aqui, glória a Deus. Convido você a ficar de pé, enquanto você vai ofertando. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Dele enche esse lugar, enche esse ambiente.
Quando nós cantamos essa canção, nós temos a certeza que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne, assim Atos 12, o cumprimento da profecia de Joel. Mas nós cremos, de acordo com a tua palavra, Deus, que esse derramar é todos os dias, Pai, dia após dia, pois ainda existe muito a viver no Senhor, Espírito Santo, pois ainda existe muito a viver no Senhor, que nós venhamos ter a partir dessa manhã, não um relacionamento, Pai, aonde nós iremos mergulhar nas águas profundas, mas não água no tornozelo, Deus, não água na caneta, Deus, não água no joelho, Deus, mas que nós venhamos ser cheios do Teu Santo Espírito de Deus, pois a Sua igreja, Pai, nós, a Sua igreja, Pai, cada homem, cada mulher, cada adolescente, jovem, criança, nesse lugar é a Tua igreja, Jesus, e nós precisamos de Ti, Pai, precisamos mais e mais de Ti, Espírito Santo, por isso fale conosco através da palavra, fique conosco, Espírito Santo. Nos traz, Pai, todo o juízo dos nossos pecados. Nos traz, Deus, tudo aquilo que precisamos melhorar em Ti. Precisamos abandonar e deixar em Ti. Assim nós oramos, Deus, renova nossa mente, renova o nosso entendimento do Senhor. Aquilo, Jesus, que foi, Pai, construído através da igreja primitiva, através dos apóstolos, através da Tua palavra, Deus, continua essa construção em nós. E vem fazer, Deus, faz diariamente, Deus, o que nenhum homem pode fazer, Deus. O governo não pode transformar o homem. O governo não pode manter um casamento sólido. O governo não tem o poder de libertar das drogas, dos vícios, Pai, da prostituição, não. O governo não tem esse poder, os homens não têm esse poder, o dinheiro não tem esse poder, Pai. A palavra de convencimento não tem esse poder, Pai. O network não tem esse poder. Somente o Teu Santo Espírito, Deus. Somente o Teu Santo Espírito tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo, Jesus. Fale conosco, Espírito Santo. Fale conosco nessa manhã. É no nome de Jesus, Pai, que nós Te glorificamos, nós Te celebramos e aplaudimos ao Senhor, pois Tu és digno de todo o poder e toda a honra. Aleluia. Querido, você tem a liberdade de se assentar, mas antes, cumprimente, dê um abraço em 2 ou 3 aí no seu lugar. Cumprimente 2 ou 3. Diga a ele que bom que você veio. Diga a ele que bom que você veio, que bom que você está aqui. Aos nossos visitantes nessa manhã, que alegria em recebê-los, que alegria em ter vocês conosco nessa manhã. Vocês que nos visitam. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão alegres com Jesus? Digam amém. 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 Alegria. Quantos estão alegres com Jesus? Digam amém. Amém. O Senhor é bom demais. Meus irmãos, nessa manhã de domingo, temos o privilégio e a alegria de estar na casa do Senhor e adorar a Ele. Eu gosto de sempre lembrar, de trazer isso à nossa memória, de lembrar todos os dias, porque existem pessoas que gostariam de estar nesse ambiente como igreja, num lugar físico, mas nossos irmãos, cristãos, nossos irmãos, na Ásia, na China, em governos aonde a liberdade religiosa, aonde o cristianismo é perseguido, nós entendemos que temos esse privilégio ainda no Brasil. E querido, você tem uma missão, como o pastor Luciano já disse, você tem uma missão. Cada sim que você dá para o Senhor, cada sim que você dá para Cristo todos os dias, em servi-lo, em buscá-lo, em crescer na graça e no conhecimento do Senhor, você também semeia no reino espiritual. Cada oferta, cada contribuição, já foi falado sobre isso, não vou enfatizar, mas eu quero te trazer esse entendimento. Você investe no reino de Deus, e eu tenho orado, pastor Luciano tem orado, que essa igreja será uma igreja missionária em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
nosso coração está alinhado a enviar pessoas a pregar o Evangelho, a sustentar famílias. Eu nem sei nem por que eu estou falando isso, não estava programado, mas em nome de Jesus é uma verdade. É uma verdade. A igreja precisa continuar avançando. Nós recebemos essa herança apostólica, recebemos a herança daquilo que o Senhor Jesus entregou para os apóstolos entregaram aos pais da igreja, e tantos homens na história, Martim Lutero, John Wesley, George Whitfield, Billy Graham, Charles Spurgeon, tantos homens, pastor Márcio Valadão, pastor André Valadão, e nos alcançou. Vocês tenham certeza que vocês estão numa igreja missionária. Uma notícia também assolou meu coração uns 2, 3 dias. Minha esposa está aqui, ela sabe. Semana passada, no domingo, eu me deparei com uma informação que existem alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul que o índice de cristãos evangélicos chega a 0,1% da população local. 0,1% no nosso estado. 400 e alguma coisa de município, 400 e alguma coisa de cidade, e existem cidades que a população não chega a 0,1% de cristãos. Meus irmãos, temos muita coisa para evangelizar nesse estado, muitas pessoas para alcançar nesse estado. Às vezes nós oramos e falamos sobre as missões transculturais, de sairmos do nosso país e para outras culturas. Isso é legítimo, o Evangelho também precisa fazer isso, faz. Mas já pararam para pensar que no nosso estado, no Rio Grande do Sul, é meu estado já. Aleluia. No nosso estado, aleluia. No nosso estado, existem muitas pessoas para alcançar. E na nossa cidade, existem muitas pessoas para serem alcançadas. Não é uma frase de efeito, é uma realidade. Nós, como Lagoinha, nós temos uma missão de evangelizar, alcançar 10% da cidade onde Lagoinha é estabelecida e implantada. São 2.400, 220 mil, 60 mil se diz em emergência. 60 mil. Quase 2.400 habitantes, 60 mil se diz em evangelismo. Meus irmãos, somos nós que iremos evangelizar. Diga comigo, será eu que irá propagar o Evangelho do Senhor nesta cidade. Quantos creem nessa palavra? Aplauda o Senhor então, meu irmão. Se você concorda com isso, se isso queima no seu coração, é uma verdade. Isso tem queimado no meu coração. E nessa manhã, pela graça do Senhor, como mais uma vez a trazer uma palavra para o seu coração, para aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses anos. Então, convido você a novamente abrir a carta de Efésios, capítulo 4, verso número 22. Quantos estiveram aqui semana passada? Deixa eu ver, levanta o seu braço. Aleluia, aleluia. Na semana passada, ainda em concordância com o que foi pregado pelo pastor Luciano sobre a grande comissão, falamos sobre, ele citou sobre deixar de ser seguidor para se tornar um discípulo. O discípulo requer algumas características. O discípulo aí precisa ser discipulado, pastoreado, precisa ser cuidado e impulsionado. Só que nada adianta se nós não passarmos por aquilo que a palavra chama de renovação do modo de pensar, por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Renovação do modo de pensar. Vamos ler mais uma vez Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso número 22. Quando acharam, digo amém. Amém. Verso número 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês já foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em justiça
e em santidade. Ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade, é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, mais uma vez, fale em nossos corações, Deus, nessa manhã. Pai, gere em nós uma sede, uma pressa da eternidade. Gere em nós, Pai, um caráter aprovado segundo o teu. Gere em nós, Pai, uma transformação genuína, aonde o pecado não vai mais nos dominar, aonde, Pai, tudo que não provém da tua palavra, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, daquilo que desce ao nosso coração, Pai, venha ser purificado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Pai, que todo espírito de distração, de todo espírito, Pai, que venha roubar a nossa atenção, todo espírito de ansiedade, Pai, todo espírito, Pai, de depressão, Pai, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Pois existe uma alegria em nossos corações em poder estar com o Senhor e no ambiente onde os irmãos se reúnem, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. Me ajude, Senhor Jesus, a levar a boa semente do Evangelho aos nossos corações nessa manhã. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então, como nós já falamos, eu quero aqui só relembrar daquilo que nós já abordamos. Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios, alertando, chamando a atenção sobre a unidade da igreja. Capítulo 4 de Efésios fala sobre isso, sobre a unidade da igreja, que a igreja precisa permanecer unida. E o curioso é que Paulo já disse que nós não seremos ensinados, nós já fomos ensinados. O Espírito Santo já nos ensinou. Onde está esse ensinamento, pastor? Na palavra dele. Na palavra dele, como nós lemos, nós devemos ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então repare que Paulo ele aponta um padrão, mas aponta a fonte do padrão. A fonte é a palavra de Deus. Quantos são a palavra do Senhor? Amém. E a palavra do Senhor, ela não, e a Bíblia, ela não contém a palavra. Se eu falar que aqui contém água, eu posso retirar ou colocar. Quando se tem, eu posso retirar e colocar. Agora, se eu falar que a Bíblia contém a palavra, eu posso ali mexer no texto, posso mexer no outro. Agora, se eu tenho um entendimento e a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, imutável, infalível, inerrante, então eu entendo que de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos e capítulos são para a minha vida, são para o meu entendimento, são para a minha transformação, para guiar o meu destino, a minha vida. E assim eu posso guiar a minha família, e assim eu posso influenciar no meu trabalho, e assim eu posso influenciar segundo a reta justiça. Quantos estão entendendo? E é sobre isso. E Paulo ele aponta que existe uma chave hermenêutica a serem renovados no modo de pensar. Então já nessa manhã, já quero profetizar que a palavra do Senhor vai mudar a sua forma de pensar. Eu já quero dizer que o Espírito Santo vai transformar todo o seu pensamento, todas as suas ideias. Aquilo que você acha que vem de Deus vai ser purificado pela verdade do Evangelho. Talvez você veio nessa igreja pela primeira vez, segunda. Talvez você está começando a caminhada da fé. 1 mês, 2 meses, poucos meses, 1 ano, 2 anos. Pastor, eu não entendo ainda a Bíblia. Eu não tenho esse entendimento. Permita que então o Espírito Santo renove o seu modo de pensar. Permita que o Espírito Santo ele venha purificar cada pensamento. Permita que o Espírito Santo, através de um relacionamento com a palavra, venha transformar todo o seu ser, todo o seu entendimento. Porque, meu irmão, existe uma verdade como nós nos relacionamos com Deus através da palavra. Existem 3 pilares na devoção ao Senhor, nas disciplinas espirituais: oração, jejum e a palavra, a meditação na palavra. Eu posso afirmar com toda certeza: jejuar é importante, a gente se santifica, dá voz ao Espírito Santo. Orar é importante. Orar significa que eu não dependo da minha força, eu não dependo de mim, mas dependo de Deus. Então eu entrego a Deus essa dependência. Agora, quando eu decido
me relacionar com Deus diariamente através da palavra, irmão, existe uma maturidade que você só vai alcançar através da palavra. Eu posso pregar, o pastor você pode pregar vários textos, a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, a gente pode fazer uma série de mensagens. Se você não decidir diariamente se relacionar com Deus através das Escrituras, meu irmão, você não vai acessar a plenitude do conhecimento e da maturidade que o Senhor tem para você, porque essa é a verdade. Então nós falamos também que na semana passada, que a nossa origem é no céu. Quantos lembram disso? Nossa origem é no céu. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor, Ele soprou o fôlego divino em nossa narina. Então nós fomos criados à imagem e semelhança. E nós sabemos que quando nós entendemos, de acordo com a palavra, que somos a imagem e semelhança, que existe parte da terra em nós, através do fôlego de vida também existe parte do céu em nós. Nós falamos que a origem da planta é na terra, a origem do peixe é no mar, e a origem do homem é em Deus. É em Deus. A origem do ser humano é em Deus. É por isso que existe uma sede, uma fome de Deus no ser humano. Entende? Qual é a pior notícia, meus irmãos? Qual é a notícia mais terrível de todos? De todos. É do homem passar a eternidade longe de Deus. Passar a eternidade condenado. Não ter a vida eterna, mas a morte eterna. Essa é a pior notícia de todos. É a pior notícia de todos. Doença é terrível? É terrível. Escassez financeira é terrível? É terrível. Crise é terrível? É terrível. Tudo isso nós podemos alcançar a plenitude em Cristo Jesus, amém? Mas a pior notícia de todos é de nós não vivermos eternamente com Deus. Essa é a pior notícia de todos. E o que precisa então de nós? Um padrão de santidade, um padrão de transformarmos o nosso coração segundo o coração de Deus. E a palavra nos aponta sobre isso. Paulo, e aqui eu continuo a mensagem, agora que eu vou continuar daquilo que nós já falamos na semana passada. Paulo, ele faz uma declaração maravilhosa, transformadora. Gálatas 2:20 diz assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo de Cristo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então repare, Paulo ele está falando que agora a vida dele, ele está falando que tudo aquilo que ele tinha, a Bíblia diz que Paulo era um fariseu de fariseus. Paulo era alguém extremamente renomado na sociedade, alguém altamente influente e alguém autorizado pelo próprio governo a perseguir os cristãos. Todo o seu conhecimento, se um judeu de 12 anos, garoto de 12, 13 anos, se eu não me engano, de 12, ele precisa já com essa idade, já ter conhecimento pleno da Torá e fazer o bar mitzvah, já ter o conhecimento pleno com 12 anos. Agora imagine um homem adulto que continua estudando, continua lendo a palavra, no caso do Antigo Testamento. Aí chega nesse pleno conhecimento, com recursos, com influência, com autoridade no governo. Ele vê que tudo é perda, tudo é perda. Atos 9, o Senhor Jesus teve um encontro radical com Paulo. E assim somos eu e você. Quando o Senhor Jesus nos achou dos nossos pecados, nos achou onde nós estávamos prostrados, onde nós estávamos cheios das nossas dores, dos nossos vícios, do nosso achismo, dos nossos eu. Porque talvez você tenha uma história que não, eu não fui viciado em nada, eu não tive nenhum problema.
Mas a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E diariamente o Senhor precisa purificar o coração do homem. Diariamente. Então Paulo, ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Por isso que ele fala: fui crucificado em Cristo. Fui crucificado. Assim já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso vai diretamente com aquilo que ele escreveu também aos Efésios, com aquilo que nós já entendemos, quando nós já falamos que existe porção do céu, porção da terra em nós, mas porção do céu também em nós, porção do Espírito Santo em nós. E isso está diretamente ligado a uma questão. A qual questão? O que tem dominado e passado pelos nossos pensamentos? Quais são os pensamentos que têm ocupado a nossa mente? O que nós estamos nutrindo mentalmente por aquilo que nós pensamos, aquilo que nós pensamos e desejamos e ocupa o nosso pensamento, será exatamente aquilo que vai determinar o nosso destino. Será aquilo exatamente que vai guiar a nossa história. Não tem como. Por isso que Paulo escreveu. Por isso que nós precisamos entender o verso 23, como eu disse, que é a chave hermenêutica dessa perigo. A serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Quando nós nos tornamos cristãos, decidimos viver então nossa vida segundo aquilo que a palavra diz. Às vezes pensamos que o problema é o lance do não pode mais, né? Não. Então agora que eu sou crente, eu tenho que ver que essa mudança vai ser externa. Não pode, né? Não pode mais. Não pode isso, não pode aquilo, não pode mais usar bermuda, agora é calça, não pode mais se maquiar, agora tem que ficar não pode mais cortar o cabelo, não pode mais fazer a barba. E aí, por muito tempo nós pensamos que a mudança era externa. Por muito tempo nós pensamos que a mudança seria somente externa. E eu não quero ser leviano, eu não estou falando aqui que o Evangelho não se trata de renúncia. Existe uma renúncia no Evangelho, amém? Existe uma renúncia. Jesus, ele foi muito claro: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ficou popularmente conhecido que cruz tem a ver com provação, né? Não, a gente está para a cruz, essa é a questão, tem que tomar a sua cruz, porque não, esse problema é a sua cruz. Não é isso que a Bíblia diz. Cruz tem a ver com o pecado. Cristo foi crucificado porque ele era pecador? Não, porque ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Quantos estão entendendo? Tem a ver com isso. Negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, isto é, tomar o meu pecado. O que é necessário para você renegar para caminhar com Jesus? Deus está falando nessa manhã. O que é necessário para cada um de nós dizer não? Talvez um coração orgulhoso, talvez pedir perdão para alguém, talvez se retratar, talvez abandonar vícios na área sexual, talvez abandonar vícios na área dos entorpecentes, da bebida, das drogas, talvez se retratar com alguém. Tomar a nossa cruz é isso, é essa mudança, mas não é só uma mudança externa, é uma mudança interna. Despir-se do velho homem, revestir-se do novo. Não é achar que a mudança é exterior, mas é uma mudança interior, é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento. É não achar que está crente do lado de fora. Não, eu sou crente, eu me visto, eu falo, eu ando, mas por dentro está pior que ímpio. Por dentro tem desejado coisas terríveis, falado coisas terríveis, como Paulo diz, pensado coisas terríveis. Por isso a renovação de pensamento, por isso a renovação de um modo de pensar. Por isso aqui eu entendo que o Evangelho não é uma mudança estética. O Evangelho é uma mudança de vida. O Evangelho não é uma mudança exterior, mas é uma mudança de comportamento, de atitudes, de decisões.
Não é uma mudança estética, é uma mudança de vida. E se a mudança o Evangelho nos propõe, e se a gente não se lançar nessa mudança, for genuíno, então as máscaras não vão durar muito tempo, não adianta. Não vão durar muito tempo. Não tem máscara que dure muito tempo. Tem um ditado popular, né? Que a mentira tem perna curta. Não adianta, não adianta. Nós sabemos que é o pai da mentira. Se uma vez nós andamos em mentira, então nossa paternidade não é mais o Senhor, mas sim Satanás. Então, o Evangelho é essa mudança externa. É uma mudança interior que vai refletir no exterior. É abrir mão daquilo que eu sei que não é segundo a palavra, que me domina. E eu falo assim, não, eu não vou fazer porque os homens estão me impondo. Eu não vou fazer porque os pastores estão pedindo, o líder está pedindo, o líder disse, não. Eu vou fazer porque eu amo a Jesus. Quando estão entendendo? Eu vou fazer porque eu quero agradar a Jesus. Eu vou fazer porque o Espírito Santo já me convenceu do meu pecado e do juízo. Então a partir de agora eu vou andar em santidade. Uma santidade que é de acordo com aquilo que a palavra diz. E não é pelo poder da imposição de alguém, não é pelo poder do convencimento de alguém, não é pelo poder da barganha de alguém, não. É pelo poder do Espírito Santo. Quantos estão entendendo nessa manhã? Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. O Evangelho ele continua sendo um caminho, sendo um convite à renúncia. Como eu disse, o Evangelho continua sendo um convite à renúncia. Tudo aquilo que nós renunciamos internamente, sim, vai refletir no externo. Por isso que Paulo falou, a serem renovados no modo de pensar. Aquilo que nós pensamos determina o nosso destino. Aquilo que nós nutrimos, desejamos, vai determinar o nosso futuro. E aí o Senhor Jesus em Mateus 16, 25, ele vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará ou achará, dependendo da versão. Então, como Paulo disse, nós entendemos através da declaração de Jesus que a nossa vida não tem valor. Nós não temos valor diante daquilo que o Senhor Jesus ele já fez por nós. Nós somos pecadores, nós fomos achados, desconectados, ou melhor dizendo, naquilo que aconteceu no Éden, nós já sabemos, na queda do homem. Então o Senhor Jesus, ou melhor, Deus ele olhou para a humanidade e falou assim: ó, eu os amo, eu quero para mim, eu quero passar a eternidade com eles, mesmo pecadores, mesmo miseráveis. Deus olhou assim: eu os amo. Só que o preço do pecado é a morte, ou seja, o derramamento de sangue. Então o Senhor enviou o que tinha de melhor, seu Filho unigênito, por nós. Por isso que Cristo ele veio trazer um padrão, uma santidade do céu no Sermão do Monte. Por isso que Cristo ele sempre apontou para a origem. Por isso que todos os dias o Espírito Santo ele nos acorda e ele sempre vai nos apontar para a nossa origem, para o céu, por essa sede da eternidade. E aí Paulo também escreve em Romanos, no capítulo 12, abra comigo por favor. Romanos capítulo 12, verso número 2. Romanos capítulo 12, verso número 2. Quantos acharam? Digo amém. Amém. O texto diz assim: e não vos conformeis com este século, isto é, o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar, ou seja, finalidade, para quê?
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguém que deseja viver a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade dele? Aleluia. Vocês perceberam? Paulo escreveu aos Efésios sobre a renovação da mente. E agora em Romanos ele escreve a mesma coisa. Isto é, a mesma ideia, a mesma intenção. A não se conformar com esse mundo, não se conformar com esse século. Então o cristão ele tem que ser alguém conformado. Ele tem que ser alguém conformado. Se eu tenho um vizinho que eu sei que não está com uma crise conjugal, está com um problema no casamento, cara, eu não posso ficar conformado com isso. Quantos entendem? Eu não posso ficar conformado. Pela misericórdia, nós carregamos a verdade do Evangelho, a verdade do mundo. Precisamos levar essa verdade às pessoas. Se existe alguém necessitado, cara, eu não posso ficar conformado com isso. Eu preciso, de certa forma, daquilo que está ao meu alcance, ajudar. Ser misericordioso, porque recebemos a misericórdia do Senhor. Amar ao próximo, porque nós fomos amados. Perdoar ao próximo, porque nós fomos perdoados. Não se conformar com esse mundo. O Ministério de Louvor pode vir se posicionando, por gentileza. Nós estamos caminhando para o final. Mas ser renovado, transformado a vossa mente. Isto é, esse versículo ele quer dizer que se alguém quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então precisa passar por um renovo, ser transformado mentalmente falando. Só que o que biblicamente isso quer dizer, pastor? Quando nós olhamos para essa transformação, quando a Bíblia aponta para isso, a Bíblia fala sobre metanoia. Quantos já ouviram falar dessa palavra? Metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente, transformação de mente, transformação interior. Transformação interior é um processo de arrependimento que nos leva a uma verdadeira mudança. Quando nós falamos de arrependimento, todo arrependimento, presta atenção, igreja, todo arrependimento, ele vai desaguar em uma mudança de atitude genuína. A palavra diz que aquele que confessa e deixa, aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por isso que sobre você, meu irmão, quando você se arrepende, não tem acusação. Quando você se arrepende genuinamente, não tem acusação, apontamento, não, existe misericórdia. Você recebeu misericórdia, meu irmão. Você recebeu misericórdia, minha irmã. Não existe acusação. O nosso passado, o Senhor levou sobre si, nossos pecados, no mar do esquecimento. É claro que diariamente você vai precisar, assim como eu, assim como todos nós, precisaremos lutar contra isso. Mas existe uma mudança de atitude. Toda mudança de atitude, ela antes antecipou por um arrependimento. Se eu me arrependi de um fato e não mudei minha atitude, a gente não se arrependeu verdadeiramente. Nós não nos arrependemos. Por isso que Paulo ele fala sobre isso, sobre essa metanoia, sobre buscar a Deus através dessa renovação da mente. Então, quando nós entendemos esse processo, quando nós temos essa mudança de ideia, de pensamento, algo começa a mudar em nós. Nosso coração fica mais leve, o nosso espírito fica mais suscetível ao Espírito Santo. Nós temos uma pressa de nos arrepender, nós temos uma pressa de pedir perdão, de nos desculpar, de se retratar. Nós temos uma pressa, uma necessidade de orar. Nós temos essa pressa se verdadeiramente vamos transformar. E nós precisamos entender aquilo que o texto diz. A transformação começa quando a acomodação acaba. Diga comigo, a transformação começa
quando a acomodação acaba. Deus ele não vai mudar o que é para nós mudarmos. Deus ele não vai fazer o que é aquilo que nós devemos fazer. Deus ele não vai tolerar aquilo que nós toleramos. Jesus ele falou quando Lázaro estava na tumba, Lázaro estava morto. Antes de ele fazer o milagre, antes de dizer, Lázaro, venha para fora, o que ele pediu para os seus discípulos? Tirem a pedra primeiro. Tirem a pedra primeiro. Moisés, quando se deparou com o mar vermelho na travessia, ele foi clamar ao Senhor. Deus falou assim: por que estão orando? Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance, diga ao povo que vá. Existe sim em nós uma dependência em orar e falar com o Senhor, mas Deus ele não vai tolerar aquilo que nós ainda toleramos. Ah não, Deus, é só ninguém está vendo. Não, é só um pecadinho de estimação. Não, Deus ele não vai tolerar. Deus ele não vai transformar aquilo que nós ainda não nos incomodamos, porque a transformação começa quando a acomodação acaba. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, em Lucas 8, ela depois de 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, ela falou assim: não chega mais. Gastou o seu dinheiro todo com os médicos, como diz o texto, até que ela ouviu Jesus passar, falou assim: não. E a multidão falava assim: não, apertava, exprimia. Ela conhecia com aquilo que a lei mosaica dizia sobre que ela está impura, que foi algo que o Senhor deu para as mulheres para protegê-las, um assunto para outro momento. Mas ela falou assim: não, eu preciso da minha cura. Não, eu preciso ser curado. Se ao menos eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. A acomodação acabou, o milagre chegou. Aleluia. A acomodação acaba e nossa vida é transformada. Mais uma vez, Moisés, se ele tivesse se acomodado com o Egito, se ter sido um príncipe do Egito, o Senhor não teria usado para libertar o seu povo. Se ele tivesse acomodado com Jetro, sua família Midian, ele não teria libertado o seu povo. Se Paulo e Silas tivessem sido acomodados com aquela prisão, eles não teriam orado, e cantado e adorado ao Senhor, e a prisão não teria sido quebrada, as cadeias teriam sido quebradas. A acomodação acabou, a transformação do milagre acontece. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Toda vez que nós dizemos um basta, toda vez que nós dizemos um chega, toda vez que nós falamos assim, é hora de mudar, é hora de decidir viver plenamente no Senhor, toda vez que essa acomodação dos nossos corações acaba, então verdadeiramente o Senhor faz uma transformação. Verdadeiramente. Se Pedro tivesse sido acomodado, se Pedro tivesse se frustrado com uma noite inteira, frustrado de não ter pegado um peixe sequer, ele não teria vivido o milagre de Lucas 5, não teria vivido esse milagre que o Senhor fez, a pesca maravilhosa. E essa é uma verdade. Quando nós olhamos também, e essa é uma história maravilhosa, 1 Samuel capítulo 17, 44, Davi ele foi chamado pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, para ser governante de Israel, até que um dia um homem, Golias, nós já conhecemos a história dos filisteus, clama para Israel pedindo um homem durante 40 dias, porque naquela época era decidida as batalhas vezes como um guerreiro, e durante 40 dias ninguém se apresentou, até que Davi, chamado para ser rei, decidiu ser guerreiro. Davi ele não foi chamado para derrotar gigantes, Davi ele não foi chamado para derrubar, para enfrentar, para ser um guerreiro, não, para ser um governador. Mas ele entendeu que quando se trata dos interesses de Deus, o interesse
do rei de Israel. Então não era interesse dele. Igreja, todas as vezes que nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então essa vontade é para mim. Todas as vezes que nós entendemos que aquilo que o Senhor quer que a sua igreja viva, a expansão do Evangelho, então sim, essa é a minha missão. Sim, esse é um problema meu. Sim, isso que o Senhor quer que eu faça. Quando nós decidimos tirar toda a acomodação, toda a preguiça, toda a apatia, toda a frieza, então, diz o texto, no verso 42, olhou para Davi e Golias com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, olha a declaração de Golias: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses: vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus, aos animais do campo. Aí Davi, cheio do Espírito Santo, ele diz: você vem contra mim com espada, lança e com dardos, mas eu vou contra ti, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel é quem o desafiou. A quem você desafiou? Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres aos exércitos dos filisteus, às aves dos céus, os animais selvagens. E toda terra saberá que há Deus em Israel. Querido, passa por você. Da manhã eu quero profetizar, passa por você. Passa por você. Quando você entende que a vontade de Deus é para você, então a sua vida será transformada. Quando você entende que chegou um momento, e o momento é agora, de viver a vontade do Senhor, então toda a nação saberá quem é o Deus verdadeiro. Que todo o estado do Rio Grande do Sul saberá quem é o único e verdadeiro Deus. Que toda a cidade saberá que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Será que você pode glorificar a Ele? Nós te louvamos. Querido, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir para que o Espírito Santo transforme a sua mente, para que o Espírito Santo renove o seu entendimento, para que nessa manhã, a partir dessa manhã, que tudo aquilo que o Espírito Santo precisa te convencer, que Ele faça essa obra. Que tudo aquilo que o Espírito Santo precisa transformar em você, faça essa obra. Vamos adorar essa canção. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça essa água
É pelo Senhor que a nossa alma tanto esperou. Meu irmão, eu convido você a, nesse momento, coloque a mão sobre a sua cabeça, coloque a sua mão sobre o seu coração. Deus, nós te pedimos nessa manhã, Pai, que toda mente nessa manhã venha ser renovada, venha ser transformada, Pai, pelo poder da Tua palavra. Deus, nós oramos para que o Senhor venha transformar todo o nosso ser. Nós oramos, Deus, para que a realidade dos céus se alinhe com a nossa vida. Nós oramos, Deus, para que o Senhor venha nos apresentar diariamente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós pedimos, Deus, nós falamos sobre renovação, Pai, renovação de entendimento, renovação de pensamento. Nós falamos, Deus, sobre uma metanoia. Deus, nós precisamos desse renovo sobre nós. Nós precisamos, Deus, dessa transformação sobre nós. Te pedimos, Santo Espírito de Deus, faça a Tua obra sobre nós. Faça a Tua obra sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, toda a vontade do Espírito Santo. Aleluia. Toda a sede, Pai, que a nossa alma tem pelo Senhor, venha ser renovada dia após dia. E se nós tínhamos pensamentos, Pai, pensamentos de morte, serão quebrados nesse momento. Se nós tínhamos pensamento, Pai, de abandono, Pai, de pequenez, será abandonado agora nesse momento, Pai. Será jogado por terra agora nesse momento, em nome de Jesus. Todo pensamento, Deus, suicida, todo pensamento de depressão, de ansiedade, Pai, toda essa mentira que Satanás está sobre nós, será transformado, renovado, Pai, pelos pensamentos que vêm dos céus. Nós pedimos isso, Deus. O Senhor venha nos transformar, nos renovar, dia após dia, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Nós te louvamos, Deus. É no santo nome. Amém. Amém. Aleluia. Amanhã que Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que as portas do céu sejam abertas sobre a sua empresa, seus negócios, seus projetos, no nome de Jesus. Vai na paz. Que Deus te abençoe mais uma vez. E quinta-feira, às 8h30, temos GC esperando você. Mais 2